Em nome de Jesus, saudade de vocês, gente. Não estava podendo vir, mas Deus abriu essa porta. Então, a meditação de hoje é 1ª carta de Pedro 2, versículo 6. Fala sobre a pedra que é Jesus, que ela pode ser preciosa ou se tornar uma pedra de tropeço. Diz assim, 1ª carta de Pedro 2, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem. Então, hoje a reflexão ela vai nos falar de uma realidade. E essa realidade ela vai ser sempre determinada pelo observador. Em 1803 houve um experimento e os cientistas eles colocaram uma lanterna à frente de um anteparo com 2 fendas e observavam o padrão que se formava na parede. E viram que surgiam franjas iluminadas e escuras. E isso acontecia porque as 2 fendas agiam como 2 passagens de luz. Ou seja, nós já brincamos com isso. Quando está escuro, tem uma fenda de luz, nós colocamos a mão e na parede vai surgir figuras. E a figura vai surgir de acordo com o observador. Aquilo que eu estou vendo eu falo, mas o que eu vejo nem sempre o outro vê. Jesus, ele é a rocha. Se obedecermos a sua palavra, nós vamos tê-lo como uma pedra preciosa. Porém, se não obedecermos, se descumprirmos, vai servir de pedra de tropeço. Jesus disse em João 8,12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. De que forma nós podemos enxergar Jesus como uma pedra preciosa? E é isso que nós vamos meditar hoje. João 9,6 diz assim: tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez o lodo e untou o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa um enviado. Foi, pois, e lavou-se e ficou vendo. Esse cego, ele estava em densas trevas, ele precisava enxergar a luz, mas ele estava ali desde nascença e o coração dele já estava tão incrédulo, de não poder mais nunca enxergar, que vendo Jesus passar, ele não pediu para ser curado. Mas os discípulos, olhando a realidade daquele cego, o que eles viram? Eles viram um pecado naquela pessoa. Eles disseram: quem pecou? Ele ou os pais dele? Mas a realidade de Jesus era outra. O Espírito de Deus pairou sobre Jesus no batismo dele. E Jesus então começa a ver uma realidade a partir dos olhos da graça que Deus assim o havia enviado. Jesus olha para os discípulos e produz neles uma realidade diferente. Jesus diz para eles: não foi os pais dele, nem ele. Mas já que isso aconteceu, já que o mal entrou, já que as trevas cobriram a luz que precisava para que ele enxergasse, isso servirá para a glória de Deus. Ele será curado e a manifestação da glória de Deus estará ali. Jesus, neste momento, ele se faz para esse cego como uma pedra preciosa. Mas para os discípulos, ali estava sendo uma pedra de tropeço. Quem pecou? Ele ou o Pai? E Deus, ele nos chama hoje a verificar no nosso coração qual o tipo de observação que nós estamos tendo, tanto das pessoas quanto das situações que nos cercam. A palavra de Deus vai ser sempre o referencial para que possamos extrair realidades dali. A cura do cego. Precisou Jesus cuspir no chão, fazer um lodo, criar um ato profético. Por quê? A realidade dos discípulos estava tão voltada para um julgamento que Jesus precisou criar fé. E para que ele criasse fé, ele fez um ato profético e disse para o cego: vai até o tanque de Siloé.
se lava. Para os judeus, água simbolizava cura. Eles tinham aquela cura de Naamã, que mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, e isso para os judeus era muito importante. E Jesus, observando como poderia criar fé, ele dá essa ordem. Ele poderia ter dito, vai, a tua fé te salvou, estás curado, mas não. Jesus olhou a realidade da incredulidade naquele lugar, e por um amor eterno, um amor que vai acima de todos os amores, Jesus criou uma fé, não só nos discípulos. E Jesus quer dizer para mim e para você, muitas vezes as lutas são tão grandes que a nossa fé, ela desce. O grau dela vai lá para baixo. E Jesus diz para mim e para você hoje, é necessário muitas vezes criar fé. Ele quer dizer para mim e para você, é preciso um ato profético? Faça. É preciso você se levantar, abrir sua boca e profetizar? Faça. Porque a realidade que você está vendo muitas vezes vai obscurecer a bênção que Deus tem para te entregar. Aquilo que Deus tem para fazer para mim e para você. Atos 26, 18. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci para isso, para te pôr por ministra e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te desse povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Como portadores da luz de Deus, nós somos chamados a abrir os olhos das pessoas, e nem sempre são olhos físicos. Ali Jesus abriu os olhos físicos, havia densas trevas, mas hoje Deus nos chama como portadores da luz dele, e ele diz que nós temos uma obrigação, pesa sobre nós a obrigação, como despenseiros dos mistérios dele, de levar essa luz, de sermos essa portador, esse condutor dessa luz. E qual seria a missão de Paulo? Esse texto foi dado para Paulo. Libertar das trevas, da cegueira. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4 diz que o Deus desse século cegou, tirou o entendimento, para que não resplandecesse o quê? A luz do Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas. E todas as vezes em que há uma cegueira espiritual, não há a boa notícia. Aquele cego, ele precisava enxergar, e ele enxergou a luz natural. Mas as pessoas que estavam ali do lado, eles enxergaram uma outra luz. Eles enxergaram a luz da fé, a luz da libertação, a luz da cura, a luz de entender uma realidade que Jesus estava inaugurando. É chegado até vós o reino de Deus. E os discípulos ainda não estavam observando essa realidade. A incredulidade e a desobediência estão interrelacionadas, resultando em tropeço. Por essa atitude para com a palavra, que é Jesus, é que somos julgados. É por isso que Pedro, pela revelação do Espírito, ele faz uma comparação. Jesus é a pedra, mas essa pedra, ela pode servir tanto de tropeço, quanto uma pedra angular, uma pedra preciosa. Vai depender da realidade, da observação que nós vamos estar naquele momento. A luz por si só não é coisa alguma. A luz, ela precisa de algo para ser transmitida. A luz existe ali, mas se esse algo tiver ofuscado, a luz não vai ter. Por exemplo, se os nossos olhos estiverem com problemas de vista, a luz pode estar lá fora, nós não vamos enxergar a luz suficientemente bem. Assim somos nós no reino espiritual. Nós, como homens naturais, nós não podemos enxergar a luz espiritual. É pelo novo nascimento. É quando nós nos convertemos, nós somos limpos pela palavra, nos pés, que os pés significa evangelho da paz, é que essa luz ela vai resplandecer. É por isso que Jesus diz, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas quando ele acendeu, ele transferiu essa tarefa para mim e para você. Ele disse, vós sois a luz do mundo. Ora, não se pode esconder uma candeia debaixo dessa mesa, por exemplo, de uma cama.
de um alqueire. Ela tem que ficar posta num local em que ela transmita a luz. E Deus quer dizer para mim e para você: lâmpada para os nossos pés e a tua palavra. Amém. Ele quer que eu e você sejamos portadores dessa luz. Então, na Bíblia, a luz é usada acerca da glória do lugar da habitação de Deus. Olha o que Paulo escreve a Timóteo no capítulo 6. Na primeira carta dele, ele diz: aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. A natureza de Deus, a imparcialidade dele, o favor dele, a prosperidade, o bem-estar, isso tudo está no campo da iluminação, da luz. Se nós quisermos um bem-estar no dia a dia, se nós quisermos uma prosperidade conforme a prosperidade dele para nós, nós temos que ter essa luz. E para termos essa luz, a nossa realidade, ela tem que estar sempre no campo da observação de quem é Jesus. E para isso eu preciso mergulhar na palavra de Deus. O amor aos próprios interesses nos impede de enxergar Deus. O egoísmo impede de compreender aquele que é amor. Moisés escreve no livro de Êxodo, no capítulo 34, 6, ele diz assim: Deus é misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e em verdade. Essa é a realidade que nós temos que ter do nosso Deus. E muitas vezes, nós, na nossa realidade de julgamento, como os discípulos fizeram, mestre, quem pecou? Ele ou o pai dele? Eles não viram outra realidade. Essa era a deles. E muitas vezes nós acusamos aqueles que estão em trevas. Nós olhamos para o satanista, nós olhamos para aquele que não tem o cristianismo em si, não tem o evangelho, e nós simplesmente o excluímos. Já pensou se Jesus tivesse excluído aquele cego? Ele ainda estava envolto nas ligaduras, nas trevas. E Isaías vem e diz: repousou sobre ele o Espírito de Deus, os 7 Espíritos do Senhor. O espírito do entendimento, do conhecimento, da sabedoria, do conselho e do temor do Senhor e da fortaleza. Para quê? Para abrir os olhos aos cegos, para arrancar as ligaduras. Aquele cego, ele estava em trevas físicas, consequentemente espiritual, porque ele já não cria mais. Mas Jesus, ele nos chama a atenção hoje. O mundo está envolto em trevas espirituais. E qual tem sido o seu papel de portador da luz dele? Qual tem sido a sua realidade dentro do contexto espiritual? Você tem sido portador dessa luz, condutor dessa iluminação? Ele te chama hoje para essa reflexão. Isaías 55:13. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Faia e sarça são plantas que ferem, têm espinhos. E Deus, ele nos chama exatamente para que a paz venha sobre a terra. Mas ninguém fabrica paz, ninguém. O único poder que cria a paz é a graça sustentadora de Jesus. Amém. E ele quer chamar a mim e a você hoje a levar essa graça a quem não tem. Como que nós levamos? Nem sempre nós podemos estar fisicamente, mas nós podemos estar espiritualmente, intercedendo, clamando, amando, no sentido de que quando eu oro por alguém que está em trevas, ali o meu amor está sendo manifestado, porque o amor é um mandamento, não é um sentimento. Eu não preciso sentir para amar alguém que está em trevas, que está numa religião que cultua não ao Deus verdadeiro, mas aquela pessoa, ela está ali porque ela está cega. E o papel de nós, como cristãos, como condutores dessa luz, que é Jesus, é levá-los a luz até eles. E muitas vezes Deus não nos manda fisicamente para abrir a boca e pregar a palavra.
Mas a maior parte dos cristãos, eles recebem a incumbência espiritual da intercessão. É a oração intercessória. Salmo 119, versículo 65. Diz assim: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Pedro, ele advoga esse versículo lá na sua carta, primeira carta, e ele diz... É 65, é Salmo 119,65. Porque o 119 é muito grande esse salmo. Então, vou repetir: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Pedro, então, ele, com essa palavra internalizada e com toda a escritura, que na época era o Antigo Testamento, porque não havia ainda a Nova Aliança escrita, Pedro, ele faz essa referência. Jesus, ele é a nossa pedra angular. Quando nós cumprimos a palavra. Porque Jesus, explicando aos discípulos, ele disse: aquele que pratica essas minhas palavras. Pode vir o vento, pode vir as águas tumultuadas, não vai tropeçar, não vai cair. A casa ficará firme. Amém, glória a Deus. E outro versículo de Isaías 35, versículo 1, que diz assim: e a vida deserta exultará e florescerá como a rosa. A rosa tem os seus espinhos? Tem. Mas como condutores da luz, nós vamos, com a nossa realidade aqui posta no nosso coração, que é Jesus, nós vamos vencer esses espinhos e vamos ficar só com a qualidade. Quais são os condutores que fazem a luz ser comunicada ao mundo? Jesus faz essa pergunta para mim e para você hoje. Que condutores existem dentro de você para mudar a realidade de trevas que existe no mundo? Olha só: a bondade, a misericórdia, a pureza, a estatura do varão perfeito, requisitos para receber a luz de Deus. Paulo escreve aos Gálatas e diz que não há lei para o fruto do Espírito: amor, mansidão, domínio próprio. E Paulo ainda vai muito mais além. Na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 13, ele diz que o amor é o amor que não arde ciúme, é o amor que respeita, é o amor que está acima de todos os amores, que é a excelência do amor de Deus, que é Jesus. E nós temos a mente de Cristo. O fundamento do caráter deve ser a prática da palavra de Deus, porque o caráter, muitos que eu já escutei e que dá a entender que a salvação é pelo caráter. Não é. Se o caráter fosse a salvação, o ladrão da cruz não teria sido salvo por Jesus. A salvação, ela é puramente pela graça. Mas o caráter, ele vai revelar quem é salvo. Porque aquele que é salvo, que um dia foi iluminado por essa luz, que é Jesus, ele vai moldar a sua realidade, que a psicologia, a psicanálise chama de caráter, para a estatura do varão perfeito. As realidades são determinadas pelo observador. É o que o experimento lá de 1803 diz. Então é o que você está enxergando. E o que você enxerga é aquilo que está aqui dentro. E aquilo que está aqui dentro é aquilo que você medita. Por isso Paulo diz: tudo que ocupe o vosso pensamento, seja aquilo que traz virtude. Se algum louvor há, isso sim, ocupe o vosso pensamento. E qual é o padrão do louvor? Qual é o padrão da virtude? Qual é o padrão daquilo que vai fazer a nossa realidade enxergar uma luz? É a palavra de Deus. E se eu não leio essa palavra, se eu não medito, eu não tenho como ter uma realidade baseada na luz de Jesus. Jesus é o único que oferece luz, porque ele tem a vida em si mesmo. Quando ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O Cristo que abre os olhos daquelas pessoas para ver o sol, abre-lhes também os olhos do Espírito, para contemplar a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E essa é a premissa básica que Deus quer falar para mim e para você hoje. Você está aqui no mundo é para ser luz. Você está aqui no mundo é para brilhar. Daniel, ele vem e diz
Mas a todos aqueles que a muitos conduziram à justiça brilharão como estrela, sempre e eternamente. E como é a palavra de Deus? Gente, não é fácil começar a ler a palavra de Deus. O inimigo vai de todas as formas tirar a nossa atenção. Todo ano eu tenho um propósito de ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. É uma luta. Gente, quando eu chego em Deuteronômio, é uma luta para eu sair da Torá e começar os outros livros. Eu estou no Novo Testamento, mas eu estou em Lucas. Mas sabe, quando você vai pegar a Bíblia para ler, são impedimentos. Por quê? Porque ali é Jesus. É Jesus o verbo encarnado. Verbo, logos. Os gregos já tinham esse entendimento antes de Jesus vir ao mundo. Eles já diziam que o logos, a palavra que cria, é ela que era a essência de todas as coisas. E Jesus vem. E para os gregos ele diz, olha, eu sou o logos, eu sou o verbo que se fez carne. E em mim não há trevas. E ele ainda disse para aquele cego que estava curando, para os discípulos, quando foi curar o cego, ele disse, aí vem a noite, em que não se pode trabalhar. Trabalhemos enquanto é dia. Que noite é essa que Jesus havia dito? Não é uma noite de um tempo temporal, não. Ele estava querendo dizer noite de trevas. Quando você está em trevas é muito mais difícil para você trabalhar. Você nem consegue, você precisa de uma ajuda. O cego, por exemplo, ele por si só, ele nem gritou, ele viu Jesus passar, porque aquele cego que estava no caminho, e ele disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus disse, o que queres que eu te faça? Eu quero ver, eu quero enxergar a luz. Jesus disse, eu quero, pode enxergar. E ele enxergou. Mas esse outro cego, que Jesus teve que fazer o ato profético para criar fé, ele nem mais, ele estava tão em densas trevas, não só física quanto espiritual, que ele não viu a possibilidade de ser curado. E Deus quer falar para mim e para você, há lutas que nos trazem tantas trevas que nós não enxergamos uma solução, uma saída. E Ele quer dizer para mim e para você hoje, a sua realidade é aquela que Deus tem para você, pensamento de paz e não de mal, para dar a você o fim que Ele deseja. E nesse momento é necessário que você busque ajuda. Aquele cego não buscou ajuda, porque ele estava tão envolto nas cordas que o prendiam. Mas Jesus, pelo amor eterno, ele foi e ajudou o cego sem precisar pedir. E ele quer dizer para mim e para você, muitas vezes Deus incomoda o nosso coração para que nós ajudemos alguém em oração, em intercessão, financeiramente, qualquer tipo de ajuda, e muitas vezes nós endurecemos o nosso coração. Mas ele quer dizer para mim e para você, abra o seu coração. Abra, porque você é luz, a luz da vida. Somos incapazes de enxergar antes do novo nascimento. Mas depois do novo nascimento, nós somos capazes de ser condutores dessa luz. Olha só, Apocalipse 7:15. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Quando estivermos com Cristo, em Cristo e nele, perfeitamente, na consumação dos séculos, o próprio Deus será a nossa luz. E nós não precisaremos mais ter uma outra realidade para tentar enxergar as coisas, porque a luz de Deus estará em nós, e nós só vamos ver o quê? Ruas de ouro, cidades totalmente guiadas pelo príncipe da paz. E até lá, ele nos fala, sede luz, seja luz do mundo. Deus declara em Isaías 44:3, derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é misericordioso, benigno e justo. Salmo 112:4. Os brilhantes raios que descem do trono de Deus iluminarão os que andam em busca da luz e aceitam com uma alegria. O que nos impede de enxergar Deus? Linguagem pura impede de enxergar Deus. Palavras devem transmitir graça para que nós possamos enxergar uma realidade espiritual a que Deus tem para nós. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus disse. Tudo começa pelos olhos, tudo. E se os seus olhos estiverem ofuscados, sua visão não estiver boa, você não enxerga a luz. E essa visão
não é a física, é a do reino do Espírito. Por isso Paulo diz, eu oro para que Deus possa abrir os olhos do coração de vocês. E é isso que Deus quer para nós hoje. Ele quer que nós tenhamos olhos abertos. Ele quer que nós sejamos observadores que determinam uma realidade não pelo que está aqui no nosso coração, porque Jeremias diz que nosso coração é corruptamente, desesperadamente corrupto. Quem o entenderá? A realidade que tem que estar aqui, para que nós possamos observar, tem que ser a realidade de Jesus, que é a luz do mundo, e que transferiu essa tarefa para nós. E como nós fazemos isso? Mergulhando nas entrelinhas da página de Deus, da palavra de Deus, porque se nós não fizermos isso, cada um vai ter uma realidade, e não é a realidade minha, da Maria José, da Patrícia, do Rocha, de ninguém que vai valer. A realidade que vai pontuar a nossa vida como portadores, condutores da luz de Jesus, é a palavra dele. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para hoje. Agradeço muito. Amém.